bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre o incrível Harry Potter e a Câmara Secreta. Este livro aqui faz parte do nosso Clubão Capítulo 1, que é o meu quadro de leituras conjuntas, caso você se anime a ler a saga inteira de Harry Potter comigo. E deixar aquele recado que se você quiser ler os livros comigo, ainda dá tempo. Em tempo real, tá, gente? Porque vamos entrar agora, né, no fim do mês, a leitura do terceiro livro, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Vamos falar sobre ele, inclusive, no último domingo do mês, assim por diante, até a gente terminar a saga, certo? Vou deixar na descrição, né, as datas para que você consiga se programar e ler comigo. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever, ative as notificações e nos sigam pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram e pelo Goodreads, onde eu posto tempo real as leituras que eu faço, né, e as minhas opiniões, e vocês sabem, né, spoilers que entrarão aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora falar sobre a Câmara Secreta. Bom, gente, esse livro ele saiu exatamente um ano após a publicação, né, de A Pedra Filosofal, e a expectativa era gigantesca. Será que ele seria tão bom quanto o primeiro? E bom, hoje a gente já sabe, né, a resposta. Lendo esse livro na vida adulta, dá pra perceber que a J.K. Rowling, ela é uma escritora diferenciada mesmo, tá bom? Não tem como a gente negar isso, quer queira ou não, a mulher sabia o que estava fazendo. E é meio triste, né, dada as circunstâncias, né, que nós estamos hoje. A gente sabe as opiniões transfóbicas dela, mas esse livro realmente, ele é muito bom, gente. A maneira aqui que ela linka os acontecimentos do primeiro livro com o segundo é uma maneira muito elegante e simples, sabe? Aqui ela vai levantar alguns questionamentos, né, a respeito do primeiro livro que a princípio possa ter passado despercebido, né? Como, por exemplo, por que Harry Potter ele fala com serpentes? Será que é porque todos os bruxos falam, né? A gente vai ter as respostas aqui nesse livro. E não só isso, né? Essa pergunta é um dos pontos centrais da história da Câmara Secreta, como a gente vai ver. O livro ele começa com uma pequena recapitulação do primeiro livro, né? E nos diz como Harry está passando ali as suas férias de verão pós seu primeiro ano de Hogwarts. Ele voltou para casa da sua família trouxa e a gente já sabe que os seus tios, o seu primo, odeiam Harry. E nessa noite em específico, né, retratada aqui, os tios do Harry estão se preparando para um jantar muito importante ali para a carreira do seu tio. Então Harry ele tem que ficar escondido no seu quarto, que já não é o armário debaixo da escada, né? E quando a família está reunida, revisitando os papéis que eles vão ali desempenhar durante esse jantar importante, o papel do Harry é ficar em seu quarto, né, sem fazer barulho e fingir que não está em casa. Óbvio que isso não vai acontecer porque nós vamos conhecer o Dobby. Ele é um elfo doméstico e aparentemente é um super fã do Harry Potter. Como entidade mesmo, é engraçado. Ele vai conhecer ali o menino e aí ele vai reafirmar as impressões que ele já tinha do garoto, né? Porque foi ele que teve um embate com o Lorde das Trevas e sobreviveu e escapou de novo no ano passado. E como que o Dobby sabia dessa informação, de que ele tinha escapado de novo, né? As pistas são dadas logo no começo do livro, mas a revelação do mistério vai ser deixada pro fim mesmo. E só vamos saber que o Dobby vai fazer um aviso, né? Não volte para Hogwarts. Você está correndo perigo. Harry, ele não vai ligar muito pra isso, até porque nessas férias ele não está recebendo nenhuma carta, né, dos seus amigos de Hogwarts, Rony e Hermione. Então ele tá deprimido, achando que foi esquecido. Então, tipo assim, o Dobby falando não volte pra Hogwarts, ele nem tava tão animado assim. Mas ele falou que ele ia voltar independente. Mas depois a gente descobre que é o próprio Dobby que está interceptando as cartas do Harry. Então, os amigos dele não esqueceram ele, como a gente já imaginar. E é justamente nessa noite que Rony e os seus irmãos, né, gêmeos, vão salvar o Harry. E aí o Harry vai passar os últimos dias das férias, né, com os Weasley. E Harry aqui, pela primeira vez, ele é tratado ali como um membro da família. Mesmo que fosse uma família numerosa ali, ele achou a toca, a casa dos Weasley, a coisa mais impressionante e legal que ele já viu, enfim. Mesmo eles sendo pobres, morando, tipo, na roça, assim, né? E esse também vai ser o primeiro ano da caçula da família Weasley, que é a Gina, em Hogwarts. E sem dar muitos spoilers, né, a princípio, a Gina vai ter um papel bem importante aqui em A Câmara Secreta, como a gente vai ver. É na
casa ali dos Weasley que ele, com o Rony e os irmãos, começam a conjecturar quem é o mestre do Dobby, né? Porque ele é um elfo doméstico. Então eles vão por eliminações, né? E aí eles começam a fazer, tem alguém que odeie tanto assim o Harry, né? Quem que pode odiar o Harry é rico o suficiente pra ter um elfo doméstico? E todo mundo já entra na conclusão que era o Draco Malfoy. E é o Fred, né, um dos gêmeos, que vai falar que as primeiras informações que a gente tem aqui sobre a família Malfoy. Aparentemente, o Lúcio, o pai do Draco, ele fazia parte do círculo íntimo de Voldemort. Olha só. Então eles ficam com isso na cabeça, mas vida que segue. Quando acaba as férias, eles precisam pegar o trem para voltar para Hogwarts, né? A passagem que leva para a plataforma 3, 4, né, é fechada e Harry e Rony, eles ficam para trás, eles não conseguem atravessar, né, a pilastra lá para chegar no expresso. Então eles têm a brilhante ideia de pegar o carro enfeitiçado do pai do Rony, né, para chegar na escola. Eles vão dirigindo, voando e acham que vai estar tudo bem. Obviamente, eles são adolescentes de 12 anos, né, neste livro aqui. E eles são inteligentes como adolescentes de 12 anos. Porque não passou pela cabeça deles em nenhum momento, sei lá, outra alternativa, tipo enviar uma coruja pra Hogwarts pra falar, gente, fomos deixados para trás. Esse carro, ele é curioso porque é a maneira que a autora vai nos contar também com que o pai do Rony, o Sr. Weasley, né, ele trabalha. Ele faz parte de uma seção do Ministério ali de Magia que cuida de objetos enfeitiçados. O Sr. Weasley, ele é obcecado por coisas trouxas, como ele diz, né, nas engenhocas que eles fazem pra driblar o fato de não terem magia. E esse carro, ele é usado como um carro voador mesmo, ele tem um botão da invisibilidade, enfim. É muito bom, né? Só que o fato dos meninos terem roubado esse carro, que nem era pra estar em circulação, né, vai gerar uma confusão bem grande pro Sr. Weasley no trabalho. Ele vai enfrentar tipo um inquérito administrativo por causa disso. Só que tá rolando uma questão política no trabalho, porque o Sr. Weasley, ele está investigando ex-comensais da morte se eles têm objetos, né, das trevas. E quem o Sr. Weasley está bem interessado, assim, é a coleção pessoal da família dos Malfoy. Então veja, tem essa questão aqui que ela começa a ser construída sobre os trouxas, sobre a relação com o sangue puro, que é muito interessante nesses dois personagens opostos, né? O Lúcio e o Sr. Weasley. E eu gosto muito isso na J.K. Rowling. Ela trabalha mesmo com o cômico, né? O carro voador, por exemplo, e mistura com questões sérias, né? Que é o caso aqui do trabalho super sério de um adulto, né? No Ministério da Magia. E uma vez que você enxerga o tom sombrio de Harry Potter, você passa a enxergar pra sempre. Não tem como desligar, né? Isso mais, a sua inocência acaba. Mas enfim, esse é o sentimento que divide esse mundo bruxo, né? Esse sentimento de xenofobia, de supremacia. É bem interessante mesmo. E esse sentimento até hoje meio que que perdura, né? Porque em um momento a gente vai ver o Lúcio Malfoy numa loja, em um beco bem suspeito, trocando objetos suspeitos de magia negra. E a gente vai ver que ainda existem adeptos ao Voldemort, mesmo nos dias atuais aqui da história. E esse sentimento foi o que fez com que Voldemort ascendesse, né? Tem essa questão. E qualquer semelhança ao nazismo, eu acho que não é coincidência nesse livro aqui, tá bom? Já em Hogwarts, depois de aterrissar ali com o carro no Salgueiro Lutador, com aquela cena icônica do filme, coisas estranhas começam a acontecer na vida escolar de Harry mais uma vez. Ele não tem paz, tá? É uma coisa assim, realmente, porque ele começa a ouvir uma voz pelos corredores da escola. E essa voz está pedindo nada mais, nada menos que sangue e morte. É que desesperador, né? Então, um belo dia depois de voltar da festa de aniversário de morte do Nick quase sem cabeça, o trio de ouro são os primeiros que vão ver uma ameaça pichada com sangue dizendo: a câmara secreta foi aberta, inimigos do herdeiro, cuidado. E tipo assim, onde está Dumbledore, né? O que ele está fazendo? Onde ele vive? O que ele come? Porque tem um momento aqui que a professora McGonagall pergunta quem abriu a câmara secreta? E aí o diretor, né, o Dumbledore, diz apenas o seguinte: a pergunta não é quem, mas como. Ou seja, ele sabia já quem estava por trás disso e ele só estava curioso em como, não, enfim. Se você podia assistir o primeiro vídeo que eu fiz aqui sobre a série, você sabe a minha opinião sobre o Dumbledore. O fato é que o trio, né, vai ter que se envolver nas investigações do que está acontecendo mais uma vez, né? Eles não conseguem ficar longe de problemas.
Inclusive, em um momento aqui, eles vão tomar a poção polissuco pra se transformar nos amigos do Draco, né? Os capanguinhas dele lá. Porque eles querem colher informações do Draco, porque na cabeça deles é óbvio que quem é o herdeiro, né, da Sonserina é o Draco. Eles só estavam atrás de uma confissão. E essa fórmula, ela funcionou bem no primeiro livro, né? Porque a gente jurava no primeiro livro que o grande vilão era o Snape. Mas aqui a quebra de expectativa vai ser mais rápida, porque Draco diz logo que ele não é o herdeiro, mas ele revela que a Câmara Secreta ela já foi aberta há 50 anos. Só que desta vez, com a Câmara aberta, coisas estranhas têm acontecido. Crianças têm aparecido petrificadas, né? Até a gata do Filch lá, o zelador da escola, ela é petrificada. E a gente vai ser introduzida também, né, a esse ódio de classe, né, com a Câmara aberta. Porque só estudantes trouxas, né, nascidos trouxas, são petrificados. Veja só que curioso. E a gente vai ser assim como o Harry e a Hermione, que não sabem exatamente o que é sangue ruim, por exemplo, qual que é a vibe desse mundo que é tão polarizado. A gente tem essa divisão entre os nascidos trouxas, né, e os nascidos de famílias puro sangue. E justamente os puro sangue eram os adeptos, né, os que viam com bons olhos Voldemort. Outra coisa acontece, né, bem interessante aqui, que é o duelo entre Harry e Draco, proporcionado pelos professores do Snape e o chatão egocêntrico, que eu esqueci o nome. Só que o Snape faz o Malfoy lançar um feitiço que transformava uma cobra ali materializada. E, surpreendendo a todos nessa ocasião, o Harry consegue conversar com a cobra para ela não atacar ninguém. E é também nesse duelo que o Snape vai ensinar como desarmar o seu oponente. Acho que de longe, assim, o Snape é um dos meus personagens favoritos do universo de Harry Potter. Não só porque eu sou Sonserina, mas porque ele, mesmo nos bastidores, ele influencia muito a história. Porque ele sempre está perto, monitorando, olhando, né, os momentos importantes da vida do Harry. Porque foi o Snape que descobriu que ele era um ofidioglota, né? Ele era capaz de falar com cobras. Então, um belo dia, Harry Potter, ele tá andando pelo colégio e óbvio que ele vai se deparar com um diário jogado ali no chão, perto de onde aconteceu a primeira pichação, né, escrita com sangue. Por que ele tava andando por ali, não faço a mínima ideia, porque se fosse eu evitaria o lugar, mas enfim. Esse diário era de nada mais, nada menos do que Tom Riddle. O Harry, ele fica meio que obcecado por esse diário. E eu achei muito interessante lendo isso aqui agora. Olha só, na página 176. E sim, é nessa edição belíssima que emula, né, a primeira edição que saíram os livros de Harry Potter. Eu quis comprar exatamente por isso. Página 176. Harry não conseguiu explicar nem pra si mesmo porque simplesmente não jogou fora o diário de Riddle. O fato era que, mesmo sabendo que o diário estava em branco, não parava de pegá-lo distraidamente e de folheá-lo, como se fosse uma história que ele quisesse terminar. Gente, olha a maneira que ela dá as pistas, né, quando a gente sabe a história toda. É muito bom. E embora tivesse certeza de que nunca ouvira falar em Tom Riddle antes, ainda assim o nome parecia significar alguma coisa para ele, quase como se Riddle fosse um amigo que tivera quando era muito pequeno e meio que esquecera. Ai, gente, é muito bom, né? E aí ele tem uma grande sacada de escrever no diário e ele é respondido pelo próprio dono, ou seja, pelo Tom Riddle. E o embate final, na realidade, é entre Harry e o Tom, que vamos só no final descobrir quem é. Então, a partir daqui, essa resenha terá big spoilers, tá bom? Diferente do que a gente imagina, né? A pessoa que desencadeou toda a história foi quem? A Gina, a irmãzinha do Rony. Foi ela quem descobriu primeiro o diário do Tom Riddle. E ela ficou usando o diário como se fosse dela, onde ela fazia seus desabafos adolescentes. E era ele quem lia tudo, né? O Tom Riddle. E é assim que ele vai conseguir manipular a Gina. E eu acho essa parte, em especial, um requinte de crueldade, porque é uma força maligna que tá fazendo isso, gente, com uma
criança de 11 anos. Eu fiquei um pouco aterrorizada quando eu li isso agora, adulta, né? Como esse homem manipulou uma criancinha pra fazer tanta coisa ruim. E é a Gina que abriu a Câmara Secreta. Esse é o grande da história, né? E quando isso acontece, o Basilisco, ele é liberado e começa a perambular pela escola. É dele a voz que o Harry escuta. Por que que ele ouvia? Porque o Basilisco, ele é uma grande cobrona, né? Eu acho muito legal, porque a J.K. Rowling pegou da mitologia grega, né? O rei das serpentes, né? Que é capaz de matar com um simples olhar ou hálito venenoso quem cruzasse pelo seu caminho. E é por isso que essas crianças têm aparecido petrificadas. E por que que só ele ouvia a voz do Basilisco? Porque ela era uma cobra, né? E a partir daqui as coisas ficam mais claras, porque ele falava com uma cobra, né, meus caros? Enfim, não é só isso. O grande mistério aqui é que o Tom Riddle, na verdade, era o Voldemort. Olha só na página 233, já no finalzinho do livro. Ex-Lord Voldemort, entendeu? Era o nome que eu já estava usando em Hogwarts. Só para os meus amigos mais íntimos, é claro. Você acha que eu usaria o nome nojento do meu pai trouxa para sempre? Eu, em cujas veias corre o sangue do próprio do Salazar Sonserina, pelo lado da minha mãe, eu conservar o nome de um trouxa, sujo, comum, que me abandonou mesmo antes de eu nascer só porque descobriu que minha mãe era bruxa? Não, Harry. Criei pra mim um nome novo, um nome que eu sabia que os bruxos de todo mundo um dia teriam medo de pronunciar quando eu me tornasse o maior bruxo do mundo. Vamos descobrir sobre Voldemort por ele mesmo. Eu achei isso genial. E aqui ela também dá algumas informações de que Voldemort era mestiço, ele não era sangue puro, né? Assim como, né, quem nós conhecemos do nazismo, sabia? Não é que ele não era sangue puro, né? Ele não era alemão. Você sabia disso? Pois é. Só que Voldemort, ele está tão confuso quanto Harry do porquê que o Harry sobreviveu, o que aconteceu ali para que ele perdesse os poderes, né? Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, nem o próprio Voldemort. Então, aí vem mais spoilers, tá? No embate final entre o Harry e o Tom Riddle / Voldemort, o Dumbledore, ele foi afastado de Hogwarts, ele não tá em Hogwarts, tá? Porque o conselho, a mando do Lucius Malfoy, o afastou. E aí o Tom Riddle joga meio que isso na cara do Harry, né? Ele diz que Dumbledore foi afastado da escola pela mera lembrança dele. O que não deixa de ser verdade. Gente, é pesado, tá? E aí o Harry, né, com 12 anos, joga na cara dele de volta. Você tem medo do Dumbledore. E você sempre teve medo dele. Tanto é que você nunca fez um avanço contra Hogwarts por causa do Dumbledore. Dumbledore sabia quem você era quando você estudava aqui na escola. Enfim, deu um super pitch de eu amo Dumbledore pro Tom Riddle, né? E olha só que interessante, né? Depois do discurso pró-Dumbledore, o Harry mete a Realzona, continua metendo a Realzona. Fala assim: ninguém sabe por que você perdeu seus poderes ao me atacar. Nem mesmo eu sei. Mas sei porque você não pôde me matar. Foi porque minha mãe morreu pra me salvar. Minha mãe que nasceu trouxa e comum. Ela impediu você de me matar. E eu vi o seu eu verdadeiro. Vi no ano passado, você está em ruína. Mal se mantém vivo. Foi isso que você ganhou com todo o seu poder. Você vive escondido. E aí o Voldemort liga os pontos. Ele fala assim: então sua mãe morreu para salvar você. Isso é um contrafeitiço poderoso. Estou entendendo agora. Afinal de contas, você não tem nada especial. Há uma estranha semelhança entre nós. Até você deve ter notado. Nós dois somos mestiços, órfãos, criados por trouxas, provavelmente desde o Grande Sonserina, né? Somos os dois falantes da língua das cobras a frequentar Hogwarts e até nos parecemos fisicamente, mas no final foi um simples acaso que salvou você de mim. Era só o que eu queria saber. E mesmo com as premissas verdadeiras, a gente nota aqui que o Voldemort, ele chega numa conclusão falsa, né? Porque a gente vai saber depois por que os dois, né, são semelhantes. E a explicação são as Horcruxes, né? Só que a gente ainda tá no livro 2, né, Brasil? Aí a gente ainda não chegou lá. Calma. E lá embaixo, na Câmara Secreta, quando tudo parece perdido, chega a Fênix a mando de Dumbledore, segurando o chapéu seletor pelo bico. Tipo assim, né? Por que Dumbledore enviaria uma Fênix e um chapéu velho pra grande disputa contra Voldemort, né? Porque, lembre, Dumbledore já sabia quem, ele só não sabia como. Um escroto. E assim, ele manda a Fênix porque se o Harry fosse atingido, né, fosse ali pela cobra, ele morreria por causa do veneno. Só que a lágrima da Fênix
tem poderes curativos. Olha só que impressionante. E dentro do chapéu, ele tira a espada de Grifinória, né? Então tudo se conecta. Achei engraçado. Só que, embora ele tenha conseguido matar ali a cobrona, né, o basilisco, ele ainda não derrotou o Tom Riddle, que está ali materializado, não como uma pessoa, não como um fantasma, mas ele tá lá por causa do diário. E o livro diz o seguinte nessa parte, gente, olha só que interessante. Por uma fração de segundo, Harry e Riddle, a varinha ainda erguida, olharam para o diário. Então, sem pensar, sem raciocinar, como se tivesse pretendido fazer isso o tempo todo, Harry agarrou a presa do basilisco no chão ao lado dele, enterrou-lhe direto no centro do livro. E assim foi que a figura de Tom Riddle desaparece. O diário, ele escorre tinta e aí ele vence o duelo ali na Câmara Secreta. E é muito engraçado, porque é de maneira intuitiva, tá? O Harry não fazia ideia do que ele estava fazendo. Quem soma o 2+2 aqui na história, do porquê que o Harry sobreviveu, do porquê que Voldemort perdeu os poderes, enfim, é o Dumbledore. O homem sacou ali na hora o que aconteceu quando o Harry contou os acontecimentos pra ele, né? E eu fiquei até surpresa que o Dumbledore revelou ali pro Harry até uma parcela da verdade, né, pro menino. E reler isso aqui, meus amigos, tá sendo especial demais. Pegar esses detalhes é maravilhoso. E é isso, Brasil. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa segunda resenha, né, de Harry Potter e a Câmara Secreta. Vejo vocês aqui, né, em O Prisioneiro de Azkaban, porque a adaptação cinematográfica é uma das minhas favoritas da série. Então, tô bem animada, tá? Nessa releitura. Conto com vocês, ainda dá tempo de você ler comigo. E é isso. Um grande beijo e tchau!